E se eu te dissesse que houve um tempo em que Deus ficou em completo silêncio? Antigamente, muitas Bíblias tinham uma característica bastante específica. Quando você abria ali no finalzinho do Antigo Testamento e antes de começar o Novo, no último capítulo de Malaquias, até o primeiro capítulo de Mateus, no meio você tinha uma folha branca, completamente branca, sem nada escrito nela. Embora a folha estivesse em branco, existia algo ali, uma história que aquela folha estava contando. E essa história é o que nós conhecemos como o silêncio de Deus, ou o silêncio profético, que durou aí cerca de 400 anos. É disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Martins, você está no meu canal e aqui a gente fala de Bíblia, de teologia, a gente fala das palavras de Deus e também do silêncio dele, por que não, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Agora que eu sei que você já fez tudo isso, vamos então para o conteúdo do vídeo de hoje. A gente vai dividir esse vídeo em 4 partes. Primeiro, eu quero te explicar o que foi esse chamado silêncio profético, qual o nome que a gente dá para esse período. Depois, eu quero te falar sobre o que aconteceu durante esse período de tempo, né? O que aconteceu naquela misteriosa folha branca que a gente pode encontrar em algumas Bíblias. Depois, na terceira parte, nós vamos falar sobre por que Deus teria ficado em silêncio, né? Se ele realmente ficou, por que ele ficou em silêncio, qual era o objetivo dele, por que aquilo aconteceu e será que aquilo pode acontecer de novo? Se acontecer de novo, o que a gente vai fazer? Enfim, nós vamos falar disso e, por fim, nós vamos falar sobre qual é o ensino que Deus nos dá através desse período, dessa lacuna de tempo, conhecida como o silêncio profético. Então, para nós começarmos, vamos estabelecer o seguinte: o que é esse tal silêncio profético, ou silêncio de Deus, e por que a gente dá esse nome? Bem, para você entender isso, nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento. O povo de Israel enfrenta alguns cativeiros durante a história deles aqui nessa terra, né? Tem o famoso cativeiro egípcio, onde eles ficam presos por 430 anos, depois eles vão conquistar Canaã ao atravessar o deserto, vão passar por várias batalhas até o reino se estabelecer, a gente tem os juízes, temos os reis, e vai chegar um momento crítico no Antigo Testamento, onde o povo de Israel vai ser levado cativo para a Babilônia. Esse cativeiro dura 70 anos. Depois a Babilônia é derrotada pelo Império Persa e os judeus recebem permissão para sair da Babilônia e retornar para Jerusalém, reconstruir a cidade, né, a capital deles, e reconstruir também o templo e também reconstruir a própria religião judaica. Nesse período de reconstrução, é importante nós lembrarmos que Israel não era uma nação independente, eles estavam debaixo do domínio persa, mas os persas eram muito tolerantes com a religião judaica e permitiam que eles tivessem ali os seus governantes, os seus líderes, que normalmente eram os sacerdotes, né, a classe levítica. É nesse período que nós vamos ter personagens importantes como Esdras, Zorobabel, Neemias e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ou o último profeta do Antigo Testamento. Porém, quando Malaquias morre, vai acontecer um problema. Deus vai parar de falar com o povo. Mas como assim Deus vai parar de falar com o povo? Veja, no Antigo Testamento, fica muito claro para a gente que Deus ele tem os seus porta-vozes, né, os seus mensageiros. A gente tem Moisés sendo talvez o maior representante disso, né? O homem que sobe o monte, ouve de Deus e transmite ao povo. Isso é um profeta. Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus levanta vários profetas, né? Então, um profeta vem, cumpre o seu chamado, depois ele vai embora, ele morre, e Deus levanta outro profeta, né? Deus faz nascer profetas, e assim ele vai se comunicando e ajustando Israel ali durante a caminhada da história. Inclusive, ao ler a Bíblia, você vai perceber que existem certos cenários onde Deus não levanta só um profeta, mas você tem vários profetas vivendo contemporaneamente, né, vivendo ali no mesmo tempo e profetizando, às vezes nos mesmos lugares, né? Então a gente tem Daniel, Ezequiel e Jeremias vivendo mais ou menos na mesma faixa de tempo. Nós temos profetas como Elias, Eliseu, Obadias também vivendo no mesmo período.
Ou seja, havia uma comunicação divina constante entre Deus e o povo através de seus profetas. Porém, quando Malaquias morre, parece haver uma cessação nisso. Deus para de se comunicar com profetas, ele para de levantar profetas, ele para de enviar pessoas para serem a voz dele no meio do povo. É claro que a essa altura você tinha os sacerdotes, você já tinha a lei, né, os livros de Moisés, você já tinha registros que nós hoje em dia chamamos de Bíblia, e o povo tinha conhecimento e acesso a essas coisas através dos sacerdotes, mas não havia mais aquela comunicação sobrenatural, de alguém chegar e dizer: Deus falou diretamente comigo para comunicar a vocês. É por isso que esse período de cessação profética é o que nós chamamos de silêncio de Deus. Agora você entende por que a gente usa esse termo, né? Mas aqui entram duas coisas muitíssimo importantes que você precisa entender sobre esse período. Quando nós falamos que Deus ficou em silêncio, não imagine que ele simplesmente pegou as malas dele e tirou férias em outra galáxia. Não é que Deus não estava atuante, tá? Entenda isso. Não é porque Deus não está falando que ele não está agindo. Nós, ao observarmos esse período, vamos perceber que Deus esteve o tempo todo ali presente, agindo nos bastidores, né? Ajeitando o cenário para um grande projeto que iria acontecer futuramente. Mas a gente explica melhor isso daqui a pouco. Outra coisa que você também precisa ter em mente sobre esse período é que, além de Deus não ter tirado férias, dele estar presente ali agindo nos bastidores, Israel também não ficou congelado no tempo, né? Deus parou de falar e agora a gente não vai fazer mais nada. Aconteceu muita coisa durante esse período, foi um tempo de extrema agitação política, social e religiosa também. Outra coisa importante é que nós chamamos de silêncio profético, mas existem nomes mais técnicos para isso, como período interbíblico ou período intertestamentário, né? O espaço, a lacuna entre testamentos, por isso intertestamentário. A gente chama de silêncio de Deus porque a gente é mais dramático. Agora que você já entendeu o que foi esse período e como nós chamamos ele, vamos falar do que aconteceu durante esse tempo, né? Afinal, se não está registrado na Bíblia, com certeza isso desperta uma certa curiosidade. O que foi que passou e não chegou para mim? Eu não tive acesso. Vamos lá. Primeiramente, lembra que eu falei que Israel havia saído do cativeiro babilônico e agora eles estavam sob domínio persa? Pois é, o período interbíblico começa assim. Eles estão dominados pelos persas, mas têm liberdade religiosa. Só que isso não vai durar muito tempo, porque depois dos persas virão os gregos, sobretudo com uma figura muito famosa, Alexandre o Grande. Ele vai conquistar basicamente todo mundo conhecido com uma velocidade muito grande, inclusive Israel também vai fazer parte aí dessa conquista alexandrina. Depois que Alexandre morre, o território que ele conquistou vai ser dividido entre os seus generais, já que ele não tinha descendentes. Com isso, o povo de Israel vai acabar caindo na mão de um rei que nós chamamos de Antíoco IV Epifânio. Além desse nome ser ruim, o indivíduo que portava o nome era pior ainda. Antíoco era o verdadeiro demônio na terra. Ele simplesmente colocou na cabeça que queria eliminar a religião judaica. Ia fazer de tudo para isso, incluindo ofender a fé judaica das piores maneiras possíveis. Antíoco era tão miserável que ele sabia que o que os judeus tinham de mais sagrado era o templo. Então ele vai para dentro do templo e sacrifica um porco. Isso era uma ofensa sem tamanho, porque no Antigo Testamento o porco era considerado um animal imundo, impuro. Os israelitas não podiam nem mesmo comer carne de porco, quanto mais sacrificá-lo dentro do templo. Essa ofensa tinha um tamanho gigantesco e produziu uma grande revolta no meio de Israel. Essa revolta foi organizada e liderada por uma família de camponeses conhecidos como os Macabeus. Os Macabeus, mesmo não tendo treinamento militar e pouquíssimos recursos, conseguiram mobilizar o povo, declarar guerra contra Antíoco e seu exército e conseguiram sair vencedores. E agora, pela primeira vez em muito tempo, Israel conseguia se livrar de seus opressores e ser uma nação relativamente livre, né? Ou uma nação governada por lideranças de dentro do próprio Israel. Esse período de liberdade fica conhecido como Dinastia dos Asmoneus, que são a família que vai liderar Israel a partir de agora.
Mas nós sabemos que nem tudo são flores. Esse período dura pouco tempo, tá? Os romanos vão chegar logo e vão dominar não só Israel, mas o mundo inteiro. Parecido com o que Alexandre o Grande havia feito. Mas talvez você deva estar se perguntando, tá, ok, interessante, mas é importante saber disso? Isso tem alguma relevância para mim que estou estudando a Bíblia? Sim, tem bastante relevância. Sabe por quê? Porque quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver Jesus entrando em conflito constante com pelo menos dois grupos de pessoas. Um grupo conhecido como os fariseus, que no nosso meio virou até xingamento, né? Então, quando um crente é muito hipócrita, a gente chama ele de fariseu. E outro grupo são os saduceus, que também aparece ali um pouco menos, mas eles vão aparecer mais a partir do livro de Atos. E se você for um leitor observador e já tiver lido o Antigo Testamento, você deve ter percebido que esses nomes, fariseus e saduceus, eles simplesmente não aparecem em nenhum livro do Antigo Testamento. Você nunca viu, por exemplo, Moisés batendo papo com o fariseu ou Isaías falando com os saduceus. Mas ali nos evangelhos, eles já são um grupo sólido, formado e aparentemente antigo, né? Parece que eles sempre estiveram ali. E a resposta para isso está exatamente no período interbíblico, porque é nesse período em que esses grupos vão começar a se formar. E é por isso que quando Jesus está atuando em seu ministério, esses grupos já são grandes, consolidados, eles já têm uma reputação até elevada no meio do povo. Os fariseus surgem no período intertestamentário como aqueles líderes mais populares, que querem trazer o conhecimento da Escritura, no caso do Antigo Testamento, para as pessoas, né? Eles são os mestres que acabam angariando muitos discípulos, são os primeiros rabinos. Enquanto os saduceus são aquela classe mais elitizada que começa a se destacar principalmente quando os gregos dominam Israel. Lembra de Alexandre o Grande, Antíoco? Pois é, eles começam a introduzir a cultura e a língua grega ali na terra da Palestina, e os saduceus vão começar a se relacionar com isso até de maneira positiva. E isso vai passar a influenciar a própria visão que eles têm sobre religião, tornando os saduceus e fariseus grupos parecidos, né, porque são grupos dentro do judaísmo, mas ao mesmo tempo grupos concorrentes. E aí você começa a perceber que o cenário que está montado nos evangelhos começou lá no período interbíblico. E isso faz a gente chegar na terceira parte desse vídeo. Por que o período interbíblico aconteceu? Por que Deus teria ficado em silêncio? Já que ele sempre levantou vários profetas ao longo do tempo, por que simplesmente parar? Bem, existem algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, pense no seguinte. Pense na sua refeição favorita, ou sei lá, no seu sabor de sorvete favorito. Por mais que você goste muito desse sorvete, em algum momento, se você tem ele o tempo inteiro, pode ser que você fique um pouco enjoado, né? Mas se de repente todas as sorveterias do seu bairro ou da sua cidade parassem de vender esse sabor, você ia ter um certo desejo, né? Uma certa vontade de, meu Deus, tem que voltar logo com esse sabor de sorvete. Basicamente, o que eu quero dizer com essa analogia é que a falta aumenta a vontade e, às vezes, também aumenta o valor, né? A gente valoriza mais aquilo que a gente tinha e não tem. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, Israel, que sempre foi conduzido por profetas, estava precisando passar por um período de seca, para que eles sentissem sede da palavra de Deus. Para que se um novo profeta surgisse, ele fosse ouvido, ele fosse valorizado. É por causa também dessa sede que no Novo Testamento Jesus se apresenta como a água da vida. E aí a gente começa a perceber que realmente era necessário que Deus ficasse em silêncio por um tempo. Ele estava aumentando a sede do povo e preparando um cenário. Porque quando Jesus viesse, durante a sua vida, ele seria um pregador itinerante. Ele ia precisar andar ali por várias regiões de Israel e depois os seus discípulos também deveriam fazer o mesmo por todo o império. E é aí que entra Roma, né? Os romanos trouxeram um conceito chamado Pax Romana, a ideia de que, já que eles venceram todas as guerras, todo mundo estava meio que em paz. Isso não significa dizer que eles estavam conformados, mas pelo menos não tinha mais ninguém brigando. Os romanos construíram estradas por todo o império, o que facilitava o trabalho missionário, o que facilitava você ter que percorrer longas distâncias para levar uma mensagem. E lembra que eu falei para você que durante o período em que os gregos dominaram, a cultura e a língua grega tornou-se uma espécie de padrão naquela região? Quando Jesus aparece no cenário, 400 anos depois, existe um idioma que é corrente, tipo o inglês hoje, um idioma global, que todo mundo, em cada canto do mundo, meio que tem que aprender para se comunicar.
Quando Jesus prega os seus sermões, quando ele faz os seus milagres, tudo isso está sendo registrado. E adivinha em que língua? No grego. Para que assim os documentos produzidos a respeito de Jesus, que nós conhecemos como Novo Testamento, pudessem circular mais facilmente e alcançar um maior número de pessoas, porque todo mundo meio que conhece essa língua, chamada grego. Lembra também que foi durante esse período que o judaísmo foi se dividindo em grupos, fariseus de um lado, saduceus do outro, depois vão surgir também os essênios, os zelotes, inclusive Jesus tinha um discípulo que era um zelote, né, chamado Simão. Essas divisões servem para produzir no judaísmo uma certa fragmentação, uma pluralidade de ideias. Ou seja, nós temos os fariseus com as suas doutrinas, os saduceus com as suas, temos os zelotes pensando de um jeito, os essênios do outro. Nada impede que um novo movimento surja nesse meio, um movimento que depois será conhecido como cristianismo. E aqui nós vemos que, de fato, Deus estava em silêncio, mas estava trabalhando ali, montando o cenário perfeito. E não é só a gente que percebe isso, mas o apóstolo Paulo, muito antes de nós, percebeu e deixou isso registrado. No capítulo 4 de Gálatas, ele diz que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Paulo entendeu que aquele período era o momento perfeito para que o Messias fosse enviado à Terra, para que a sua mensagem fosse registrada em uma língua universal, no caso grego, para que seus missionários pudessem percorrer não só Israel, mas todo o Império através das estradas romanas, e para que as suas ideias não soassem tão estranhas por causa da pluralidade dentro do judaísmo. Com isso, nós chegamos à quarta parte desse vídeo. O que o período intertestamentário pode nos ensinar? Eu acredito que pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus é soberano na história. E mesmo quando ele está em silêncio, não significa que ele está inativo. Tudo atende a um propósito divino. Deus está participando. Ele não está só assistindo, mas ele está intervindo na história. Inclusive, é por isso que nós oramos, né? Porque nós acreditamos que Deus intervém quando a gente pede para ele, quando a gente clama e quando isso faz parte da vontade dele. A segunda lição muito importante aqui é que Jesus não nasceu no vácuo. Isso é maravilhoso, né? Jesus não é simplesmente um cara que nasceu em qualquer tempo e começou a dizer que era Deus. Não, Jesus é o cumprimento de uma longa história, de uma longa sequência de profecias, de um cenário que foi montado peça por peça pelo próprio Deus. E aí Jesus nasce no lugar certo, na hora certa, para cumprir a missão do Pai. Isso faz com que todos nós olhemos e chegamos à conclusão de que definitivamente Jesus não pode ser uma pessoa comum, tem que ter alguma coisa a mais aí. E por fim, o período interbíblico serve para me mostrar que eu preciso confiar em Deus, mesmo quando eu não entendo o cenário, quando eu não entendo o que está acontecendo, o porquê as coisas estão acontecendo e quando parece que Deus não está falando mais com a gente. Esse período serve para mostrar que, diante das incertezas da vida que acontecem com todos nós, o que nos resta é confiar em Deus. Porque os propósitos dele são maiores do que os nossos e eles sempre se cumprem. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa mini aula, eu quero te fazer um convite. Eu tenho aulas ainda mais completas, com slide, material de apoio, grupo de alunos, tudo isso no meu curso Imersão Fundamentos. Se você quer conhecer esse projeto, eu te convido a clicar no primeiro link aqui embaixo desse vídeo, se matricular e se tornar meu aluno. Então chega de preguiça e vem aprender teologia de forma séria e organizada comigo. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.